Você já imaginou viver entre escolhas e limitações? Pois hoje vamos revelar mais uma história. Uma daquelas que você nunca esquece. Uma história de mulheres grávidas, moradoras das favelas do Rio de Janeiro, que enfrentam desafios inimagináveis para sobreviver e proteger o que mais amam, seus filhos. A seguir, conheça a história de Sabrina, grávida do amigo de seu namorado preso. Uma jovem que se vê dividida entre o amor e o segredo que carrega dentro de si. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar sem palavras. Meu nome é Sabrina, tenho 17 anos, nasci e cresci aqui na Maré, no Rio de Janeiro. Essa é minha história, uma história que nunca pensei que seria minha. Tô grávida de 4 meses. Todo mundo na comunidade sabe que o Marlon é meu homem, ou era. Marlon está preso há 3 meses. Foi depois de um cerco da polícia que parou a Maré inteira. Todo mundo viu, as viaturas, os tiros, a correria, pegaram ele com arma, dinheiro e droga. Agora tá lá em Bangu esperando o julgamento, mas tem um segredo que ninguém sabe. Esse bebê que cresce dentro de mim não é do Marlon. É do Diego. Diego, melhor amigo do Marlon desde a infância. Motoboy, 23 anos. Corpo coberto de tatuagens. Jeito calado, mas com um olhar que fala mais do que qualquer palavra. No começo ele vinha aqui em casa só pra perguntar se eu precisava de alguma coisa. Comida, dinheiro, um gás novo. Cigarros, depois começou a aparecer à noite. Um dia trouxe um lanche e ficou. No outro bebeu cerveja comigo. E quando percebi, já estava encostada na parede da sala, sentindo o calor dele, a boca dele no meu pescoço, a voz sussurrando: "Você não merece ficar sozinha." Eu sabia que era errado, sabia que o Marlon mesmo lá da cadeia ainda me considerava propriedade dele, mas naquele momento eu também quis ser de alguém, e fui. Aconteceu ali mesmo no sofá da sala com a TV ligada num volume baixo pra ninguém ouvir. Eu tremia, não de medo, de vontade. Foram 2 semanas assim nos escondendo, até que a menstruação não veio, fiz o teste, 2 listras, e agora eu tô aqui, com a barriga começando a aparecer, e um medo que sufoca minha garganta toda noite. Ontem, o Marlon me ligou da prisão, conseguiu a visita íntima pro mês que vem. Ficou dizendo que queria ver minha barriga de perto, que queria saber se o filho dele estava crescendo direito. Eu congelei, porque o filho que carrego não é dele, e se ele descobrir, alguém vai morrer, e talvez esse alguém seja eu. Depois que desliguei o telefone daquela ligação, sentei no chão da cozinha e chorei baixinho. Não queria que minha avó ouvisse. Ela já desconfia. Vive perguntando por que o Diego passa tanto aqui. Ele tá fazendo favor demais. Isso não é normal, Sabrina, ela diz. E eu só respondo, é que o Marlon pediu pra ele cuidar de mim, mas ela não é boba, ninguém é, só o Marlon, ou talvez ele só não queira enxergar. O pior é que o Diego, ele não fala em assumir nada. Ele vem, cuida, me trata com carinho, beija minha barriga, mas nunca disse esse filho é meu. Eu acho que ele tem medo do Marlon, e com razão, porque se o Marlon descobrir, ele não vai pensar 2 vezes, vai mandar alguém vir aqui, ou fazer ele mesmo quando sair. E o que eu faço? Conto a verdade, ou sigo fingindo que esse bebê tem o sangue de um homem que me deixou sozinha, trancada nessa casa com 17 anos e a alma cheia de culpa? Às vezes encaro meu reflexo no espelho e não reconheço mais quem sou. Tenho uma barriga crescendo e um abismo dentro de mim. Estou com medo, muito medo. E só quem já viveu uma mentira que pode matar sabe o peso que é dormir abraçada com ela toda noite. Foi difícil dormir ontem à noite. Ficava virando de lado, sentindo a barriga pesar cada vez mais. Mas o que pesava de verdade era outra coisa. Era o medo de viver enganando todo mundo. E principalmente enganando o Diego. Ele nunca me prometeu nada, nunca disse que ia assumir, mas foi o único que ficou. E antes de eu visitar o Marlon na cadeia, eu precisava falar. Precisava dizer a verdade, mesmo que ele me olhasse com raiva, ou pior, com pena. Ele chegou aqui ontem às 7 da noite. Tinha acabado de sair da entrega, capacete ainda pendurado no braço. Me olhou, sorriu como sempre faz. Chegou com pão com mortadela, meu vício dos últimos tempos. Eu não consegui sorrir de volta. Pedi pra ele sentar um minutinho. Ele sentou. Ficou sério na hora. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Respirei fundo. Segurei a mão dele. Contei que iria visitar o Marlon naquela semana. Ele abaixou o olhar e disse: "Tá certa. Ele deve estar contando os dias." Diego, mas ele não sabe de uma coisa. O silêncio pesou. Eu continuei, ele acha que o bebê é dele. Diego levantou os olhos. Sério, direto, sem desviar. Como assim? E não é. Eu só balancei a cabeça. As lágrimas vieram sem eu querer. É teu, Diego. Desde aquele dia no sofá. Desde aquela noite que eu fui tua, eu sabia. Eu senti. Ele não falou nada, só passou a mão na cabeça, andou de um lado pro outro na sala e depois me olhou falando: "Tu sabe o que isso significa, né?" "Sei. O Marlon vai te matar, Sabrina." Eu segurei o choro com força. Eu já tô me matando por dentro todo dia, fingindo, mentindo.
Eu precisava falar, mesmo que você me odeie. Ele voltou, ajoelhou na minha frente, encostou a testa na minha barriga e falou baixo: eu não te odeio, mas agora tudo muda. Foi nesse momento que eu soube a verdade liberta, mas também bota fogo em tudo. O Diego, o pai do meu filho, apareceu do nada ontem à noite. Disse que queria ver se eu tava bem, que estava preocupado. A verdade é que ele não consegue encarar a realidade. Ele subiu pela laje como fazia antes, quando tudo era só adrenalina e desejo proibido. Eu deixei a janela meio aberta. Era errado, eu sabia, mas era mais forte do que eu. Quando ele entrou, o cheiro dele me bateu no rosto. Suor, cigarro, perfume barato misturado com aquele cheiro de rua de perigo. Ele me olhou com aqueles olhos de moleque safado e faminto. Eu não disse nada, só puxei ele pro meu colchão. A casa toda dormia, mas dentro do meu quarto o tempo parou. A barriga já está grande. Ele passou a mão por cima dela, devagar, como se ainda estivesse tentando entender que era dele mesmo. Chegou no meu ouvido e sussurrou: tu tá linda assim, barrigudinha. E naquele momento, mesmo com tudo errado, eu me entreguei. Os beijos vieram quentes, desesperados, como se a gente soubesse que não devia, mas não conseguisse parar. A mão dele subiu pela minha coxa, devagar, depois firme, e eu já nem pensava em mais nada. Eu queria apagar tudo, o Marlon na mentira, a culpa, o amanhã. Ele tirou minha blusa com pressa, os seios, mais cheios pela gravidez, fizeram ele sorrir com aquele jeito de menino malicioso. Ficou falando saudade disso. As mãos dele apertavam, beijavam, desciam. E ali no chão do meu quarto, escondidos da minha avó, com a janela aberta pra noite da favela, a gente fez amor como quem se agarra numa última chance. Eu tremia por dentro, entre prazer e medo, porque hoje eu vou visitar o Marlon. Ele ainda acha que o filho é dele. Ele ainda me chama de amor da vida dele. Eu dormi com o Diego do meu lado, o corpo suado colado no meu... E acordei com o peito sufocado de culpa. Essa é a roupa pra visita íntima. Enquanto me vestia hoje cedo, olhei no espelho e não me reconheci. A menina que amava o Marlon e a mulher que ainda treme por Diego. Eu carrego uma mentira na barriga e 2 vidas nas costas. E quando o portão do presídio se abrir, eu sei que essa visita vai mudar tudo. Quando entrei naquele corredor frio, o som das chaves, os gritos dos outros presos, tudo parecia mais pesado naquele dia. Eu sabia o que eu tava levando comigo. Não era só a bolsa com os documentos e a troca de roupa. Era uma verdade enterrada, prestes a explodir. Mas quando vi o Marlon ali encostado na parede da cela de visita, com aquele sorriso torto, igual de sempre, por um segundo, eu quase esqueci tudo. Ele me puxou pela cintura, colou o corpo no meu... E sussurrou no meu ouvido. Tava contando os dias, amor. Minhas mãos tremiam, mas eu tentei dar a ele aquele momento, aquela ilusão. Sentei no colo dele, beijei devagar, deixei minha blusa cair do ombro, como ele gostava. Ele passou a mão pela minha barriga, olhou com carinho. Nosso filho vai nascer forte, né? Aquilo me rasgou por dentro. Eu quase desabei. Ele mordeu o lábio e me puxou com mais força. E eu sabia que talvez fosse a última vez que eu ia ter o Marlon, só pra mim. A voz dele vinha carregada de saudade. Senti os braços dele passando por trás de mim, acariciando minha cintura, descendo até a barriga. O jeito que ele tocava era de quem acreditava. E ali, naquele momento, eu fui fraca. Eu queria que tudo fosse verdade. Queria que o filho fosse dele. Queria que aquele mundo de mentira fosse real. Nem que fosse só por 15 minutos. Então olhei nos olhos dele, segurei a barra da calça e fui descendo devagar. Beijei o peito dele, fui abaixando. Sente saudade disso aqui? Falei no ouvido dele. E ele sorriu. Um sorriso puro, bobo, apaixonado. Tu nem imagina, respondeu. Passei a mão com carinho, acariciei ele devagar, como se o toque pudesse apagar a culpa que estava me rasgando por dentro. Ele gemeu baixo, me puxou pelo cabelo e me beijou forte. A cela parecia sumir. Só existia ele, o toque e a mentira crescendo entre nós. Mas antes que eu pudesse fazer mais, não sei o que deu em mim. Talvez fosse o peso da culpa, talvez fosse o medo, mas eu contei. Contei pra ele que o filho que eu esperava não era dele. Ele avançou na minha garganta e me jogou na parede. A sirene apitou, seca, cortante. Depois o barulho das botas. A grade bateu. Marlon, levanta agora, gritou o policial. Ele travou. 2 policiais entraram. Um segurou ele pelo braço. Eu saí, ajeitando a roupa, coração disparado. O mundo desabou nos olhos dele. Ele começou a gritar. É mentira, né? Olha pra mim. Fala que é mentira, porra. E eu fiquei muda, a garganta seca, o rosto molhado. Ele tentou vir pra cima de mim novamente, gritando ainda mais. Sua desgraçada, você me fez de palhaço aqui dentro. Mas os guardas seguraram ele. E aí eu vi o homem que me chamava de rainha ser arrastado como bicho, com o rosto cuspindo ódio e decepção. Eu fiquei ali, parada, com as mãos ainda tremendo do toque que começou como carinho e terminou em sentença. O filho não era dele. A mentira, ora era verdade pra todo mundo. Na manhã seguinte, a favela inteira já sabia. O Diego foi o primeiro a me procurar. Ele apareceu lá na casa da minha avó com aquela cara de quem sabia mais do que deveria, com um olhar fixo. Sério, se tudo, eu vou cuidar de você, beleza? Ele disse. Naquela hora, minha mente ficou bagunçada. Olhei pra ele, e uma parte de mim, aquela que queria ser protegida, ficou aliviada. Mas a outra parte, a parte que sabia o que estava acontecendo, me dizia que ele só queria mais poder sobre mim. Mas eu tava tão perdida, tão fraca. Ele me abraçou, e eu deixei. Ele me fez sentar na cama, me falou de como ia resolver tudo. Mas o Diego não sabia, o que eu não sabia ainda, era o que ele realmente queria. Minha avó não demorou a descobrir.
Ela entrou em casa como um furacão, com os olhos arregalados, tremendo de raiva. Tu não me engana, menina. Eu já sabia. Você não sabia que esse tal de Marlon não era pra te dar futuro. E agora me vem com esse tal de Diego querendo ser o papai da criança. Ela gritou. Ela me xingou de tudo. Mas o que me cortou de verdade foi quando ela falou, com aquele olhar de decepção. Tu não passa de uma vagabunda, deixando todo mundo brincar com o coração dessa criança. Aquelas palavras me desmoronaram. Eu queria gritar, queria chorar, mas sabia que nada mais ia mudar. A comunidade toda comentando. Eu podia sentir os olhares nas ruas, os bochichos atrás de mim. Quando o povo soube que o filho não era do Marlon, foi como se eu tivesse feito algo imperdoável. As meninas me olhavam de canto de olho, meio com pena, meio com julgamento. O Diego, com aquele sorriso forçado, já estava começando a tomar conta da situação. Ele começou a aparecer mais, me trazendo comida, roupas, falando que ia me ajudar com a criança. Mas eu sabia, no fundo, eu sabia que ele só queria me controlar. Naqueles momentos, eu me sentia como se estivesse sendo levada pela correnteza, sem poder lutar. Ele me olhou com aquele jeito dele, meio charmoso, meio frio. Tu vai ver, você é o melhor pai que essa criança pode ter. Mas a realidade era outra. Ele não estava ali pra ser um bom pai. Ele estava ali porque tinha um plano. Eu já podia sentir os fios do jogo sendo puxados. E eu era a peça mais frágil no tabuleiro. E minha avó me olhava com aquele olhar de reprovação. Ela nunca mais olhou pra mim do mesmo jeito. Agora, o que eu temia era o que viria a seguir. Porque a mentira, aquela que começou com um corpo, com um engano entre lençóis, agora se tornava uma teia mais forte e mais perigosa. E eu não sabia mais como sair dela. Mas por esse filho, por essa vida que cresce dentro de mim, eu vou ter que encontrar uma saída, mesmo que eu tenha que enfrentar o inferno que eu mesma criei. Se você ficou até o final, então, você sabe, a vida dela não acabou aqui. Porque, quando a dor te arrasta até o fundo do abismo, é lá, no fundo, onde você encontra o que realmente é capaz de ser. Agora, ela vai reconstruir sua vida. Se você está curtindo essa história e quer acompanhar o que vem por aí, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos juntos nessa jornada. Cada capítulo é uma nova chance, uma nova luta, e você não vai querer perder o próximo.